E aí, pessoal, tudo bem? Agora que a gente já introduziu a existência do nosso corpo ordenado completo dos números reais, extraiu algumas consequências, nosso objetivo vai ser mostrar a existência de um número real alfa não negativo, cujo quadrado é 2. Então, na linguagem que a gente discutiu anteriormente, o que a gente vai estar fazendo aqui é demonstrar que existe raiz de 2 dentro do conjunto dos números reais. A gente já viu que se a raiz de 2 existe, ela não pode ser racional, porque a gente vai mostrar que de fato ela existe e é um número real. Consequentemente, também é um número irracional. Então, em particular, né, como ela pertence aos reais e não pertence aos racionais, esse cara aqui vai ser o nosso primeiro exemplo de um número irracional. E qual que é a ideia que vai estar por trás da demonstração? Vai ser considerar o seguinte conjunto, a gente vai batizar de x grande, composto de todos os elementos x reais, tais que o x é não negativo e cujo quadrado é estritamente menor do que 2. Qual que é a ideia por trás de tomar esse conjunto? Bom, aqui entre nós, a gente sabe que essa relação y igual a x ao quadrado define aqui no plano uma parábola. O que a gente está fazendo é pegando aqui os números que estão aqui à direita do zero, estão maiores ou iguais do que zero, e marcando aqui o 2, menor estrito, batendo nessa parábola e olhando aqui para esse conjunto x. Por essa figurinha, a gente vê que o raiz de 2, ele muito fortemente deve ser o sup desse conjunto x. É exatamente isso que a gente vai tentar demonstrar, mas a gente vai fazer tudo isso analiticamente sem depender em grau nenhum dessa figura aqui. Para isso, a primeira observação que a gente vai fazer é que esse conjunto x grande está contido no intervalo 0,2. Para quem lembra ou sabe que raiz de 2 é aproximado por 1,4 alguma coisa, esse intervalo 0,2 é um intervalo bem largo, né? Bem maior do que o conjunto x, mas isso não é realmente relevante. A única coisa que a gente quer extrair daqui é que o conjunto x ele é limitado superiormente. Então, como é que a gente verifica esse fato? Bom, por um lado, já por definição, todos os elementos do x grande são maiores ou iguais do que zero. Então, a desigualdade aqui que define o extremo esquerdo desse intervalo é imediatamente satisfeita, né? A gente não precisa verificar nada. O que a gente vai verificar só é que os elementos do x não podem estar à direita do 2. Então, vamos supor, né, por contradição, que a gente consegue encontrar um certo x no conjunto x grande com x maior do que 2. Então, o que acontece? Se o x é maior do que 2, em particular o x é positivo, a gente pode multiplicar essa desigualdade por x, mantendo a desigualdade estrita e concluindo que x ao quadrado é maior do que 2x. Analogamente, a gente vai concluir que 2x é maior do que 4, agora multiplicando por 2. Então, se a gente utiliza esse 2x em comum aqui para comparar os dois extremos dessa desigualdade, a gente conclui que x ao quadrado é maior do que 4, que é maior do que 2, sendo que o x ao quadrado deveria ser, na realidade, menor do que 2, não maior do que 2. Então, são duas condições contraditórias. Isso aqui é um absurdo. Então, realmente, todos os elementos do x grande têm que estar aqui para a esquerda do 2. Bom, agora olha só que interessante. A gente tem esse x grande, que é um conjunto, subconjunto dos números reais, que é não vazio. Por que esse cara é não vazio, né? Por exemplo, porque o zero pertence a esse conjunto. Afinal de contas, zero ao quadrado, que é zero, é menor do que 2. Ele é limitado superiormente por 2, por exemplo. A gente acabou de ver isso. Então, por exemplo, por 2. Então, olha só, esses dois fatos juntos com o axioma da completude vão garantir para a gente o quê? Então, aqui, o axioma da completude
vai garantir para a gente que existe ali entre os números reais um certo alfa, que é o supremo de x. Justamente esse alfa que vai ser o nosso candidato à raiz de 2. O que a gente vai fazer agora? A gente vai demonstrar uma série de resultados intermediários que lá no final vão permitir a gente concluir que o supremo desse conjunto x ele é justamente a raiz de 2. Uma coisa que a gente vê logo de cara aqui é que esse alfa com certeza é maior ou igual do que zero. Por quê? Né? Porque o supremo ele é uma cota superior do conjunto e zero é um elemento do conjunto. Então a gente já sabe que esse alfa é não negativo. A parte difícil, claro, é mostrar que o quadrado dele tem que ser 2. E é isso que a gente vai se dedicar agora. Bom, vamos começar a demonstrar agora algumas propriedades aqui desse conjunto X que eu estou guardando aqui no canto para a gente recordar. E lá no final vão permitir a gente concluir a existência do raiz de 2 entre os números reais. Então, o primeiro resultado que a gente vai estabelecer, que eu estou chamando aqui de lema 1, é o seguinte. Esse conjunto X ele não admite um elemento máximo. E como é que a gente vai demonstrar esse fato? A gente vai proceder da seguinte forma. A gente vai argumentar que, dado um elemento x desse conjunto x grande, a gente consegue produzir um novo elemento x' nesse mesmo conjunto, tal que o x' ele é maior do que o x. Por que isso resolve o nosso problema? Porque se esse x' fosse o máximo desse conjunto, eu estaria falando que eu sempre consigo obter um elemento do conjunto maior do que o máximo. Não faz sentido, é um absurdo. Então, se eu conseguir demonstrar esse fato, construir esse x' a partir do meu x, eu vou ter demonstrado o meu lema 1. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou tomar um x' da seguinte forma. O x' vai ser escrito como x mais um acréscimo r. E esse acréscimo vai ser escolhido satisfazendo o seguinte. Ele vai ser positivo, então isso já vai dar de cara que o x' é maior do que o x. E ele também vai ser menor do que o mínimo entre essas duas quantidades aqui. O número 1, e essa razão entre 2 menos x ao quadrado e 2x mais 1. Então, antes da gente discutir de onde surgiu essa escolha de r, se ela realmente faz sentido, vamos só verificar que isso aqui realmente resolve o nosso problema. Então, se a gente vai calcular x' ao quadrado, significa que a gente quer fazer x mais r ao quadrado. Isso aqui dá pra gente x ao quadrado mais 2xr mais r ao quadrado. Bom, agora olha só o que está acontecendo aqui. Como o meu r foi escolhido menor do que 1 e positivo, eu tenho a seguinte situação. R está entre 0 e 1. Eu posso multiplicar essa desigualdade pelo próprio r e concluir que r ao quadrado é menor do que r. Então, se eu utilizo esse fato, o que eu vou concluir? Eu vou concluir que essa expressão aqui fica menor do que x ao quadrado mais 2xr mais r. O que eu estou fazendo? Né? Eu estou comparando o r ao quadrado com o próprio r. Agora, eu tenho esses fatores r em comum aqui. Então, eu posso colocar eles em evidência e escrever que essa expressão é igual a x ao quadrado mais r, que multiplica 2x mais 1. Bom, mas eu também escolhi o meu r menor do que essa segunda quantidade aqui. Então, se eu utilizar esse fato, eu vou ter que essa expressão é menor do que x ao quadrado mais 2 menos x ao quadrado dividido por 2x mais 1 e multiplica 2x mais 1. Agora, a gente tem esse fator 2x mais 1 em comum no numerador e no denominador. Então, eles se cancelam e eu fico com x ao quadrado mais 2 menos x ao quadrado. Aqui eu tenho um par de opostos aditivos que também se cancelam e eu fico simplesmente com 2. Então, se eu observar que ao longo do caminho aqui eu tive só desigualdades estritas, o que eu concluí? Eu concluí que x', quando elevado ao quadrado, resulta menor do que 2. Bom, isso significa o quê? Como o x' já é maior do que o x, que é maior ou igual do que zero, o x' ele é um número real não negativo, cujo quadrado é menor do que 2. Logo, de fato,
o x' pertence a x. Então, eu acabei de produzir um camarada que é maior do que o x, aqui só recordando, né, que é porque esse R foi escolhido positivo. Acabei de produzir um camarada x' que é maior do que x, cujo quadrado é menor do que 2. Então, ele está no conjunto x grande e ele é maior do que o x pequeno. Então, nenhum x pequeno desse conjunto x grande pode ser o máximo do conjunto x grande. Agora, ao longo do processo aqui, figuraram duas observações importantes que ficaram mais ou menos implícitas que vale a pena a gente analisar em detalhes. Bom, a primeira coisa que vale a pena observar aqui é como é que foi feita essa engenharia reversa para obter esse majorante para o R. Porque, bom, se alguém mostra para a gente um R que resolve o problema, essa demonstração está perfeitamente correta. Mas é interessante, pelo menos uma vez na vida, dar uma olhada em como é que foi feita essa escolha. Bom, qual que é o raciocínio que a gente pode utilizar aqui? A gente sabe que a gente quer produzir alguma coisa da forma x mais m. Então, se a gente eleva ao quadrado, a gente tem x ao quadrado mais 2xr mais r ao quadrado. A primeira observação que a gente pode fazer em cima dessa expressão é justamente que, se a gente se restringir aos r's entre 0 e 1, então se a gente já pedir de antemão que o r esteja entre 0 e 1, a gente vai ter r quadrado menor do que r e, portanto, a gente pode olhar para essa expressão mais simples. Expressão x ao quadrado mais 2xr mais r. O que eu vou querer, né? Eu vou querer que isso aqui seja menor do que 2. Isso seria a justificativa, né, para esse passo aqui. Ou melhor, seria a motivação para esse passo aqui. Bom, agora fica mais simples, né? Eu posso colocar aqui 2x mais 1 em evidência, com r menor do que 2, e descobrir que eu resolvo o meu problema se eu escolher r também menor do que esse quociente. Uma observação importante que tem que ser feita aqui é que, como o x está em x, então o x ao quadrado é menor do que 2, então, de fato, 2 menos x ao quadrado é um número positivo, então quando eu divido por 2x mais 1, continua sendo positivo, e eu consigo encontrar esse r. Consigo mesmo? Bom, essa questão é o segundo ponto potencialmente delicado desse argumento, e é o seguinte, né? A ideia de que entre dois números reais, eu consigo encontrar um terceiro número real. E para isso a gente pode, por exemplo, né, tomar esse terceiro número real como a média aritmética dos dois números reais dados inicialmente. Então essa parte aqui ela é mais tranquila, dá para verificar que esse R satisfaz exatamente essa propriedade. E aqui está a justificativa de por que que a gente gostaria que o nosso R fosse dominado por essas duas quantidades aqui. Então vocês veem que teve uma engenharia reversa que justifica, né, essa escolha de R e faz com que esses cálculos se encaixem bem. O segundo lema que a gente vai provar, ele não diz respeito ao conjunto X grande diretamente, mas ele vai ter implicações aí para as propriedades do supremo desse conjunto. E ele diz o seguinte: se a gente encontrou um número real, C, não negativo, cujo quadrado é maior do que 2, então a gente consegue produzir um segundo número D real, que também é positivo, cujo quadrado também é maior do que 2, mas que é menor do que C. Em outras palavras, se eu tenho aqui um número não negativo cujo quadrado é maior do que 2, consigo dar um petelequinho nele para a esquerda e encontrar um número um pouco menor, que também satisfaz essa propriedade do quadrado ser maior do que 2. Né? A observação que a gente já fez antes é que
essa condição de c ao quadrado maior do que 2 me garante que, de fato, c mais do que não negativo, ele é positivo também. Eu anunciei aqui para não negativo, porque depois a gente vai conseguir aplicar isso diretamente ao sub desse conjunto. Mas, de qualquer forma, vamos ver como é que funciona essa construção aí. A gente vai proceder de maneira mais ou menos análoga à demonstração aqui que a gente fez para o lema 1. Então, a gente vai tomar um D da forma C menos R. Só que agora, esse R ele vai ser um número real positivo e menor do que essa expressão c² menos 2 sobre 2c. Primeira coisa para observar aqui é que, de fato, esse lado direito aqui é positivo, estritamente positivo. Por quê? Bom, porque eu já supus que c ao quadrado é maior do que 2, então c ao quadrado menos 2 é estritamente positivo. Eu observei que c, de fato, é positivo, então quando eu divido por 2c, eu continuo com uma coisa positiva, e, portanto, eu tenho o direito de escolher esse número r aqui entre 0 e c ao quadrado menos 2, tudo isso dividido por 2c. Bom, o que a gente precisa verificar que esse número d satisfaz? Primeira coisa, vamos ver se ele realmente é positivo. Se r é menor do que essa expressão aqui da direita, menos r é maior do que menos essa expressão. Consequentemente, c menos r fica maior do que c menos isso aqui, c ao quadrado menos 2 sobre 2c. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse 2c com um denominador comum, multiplicar aqui por 2c, obtendo 2c ao quadrado, menos c ao quadrado. Esse sinal negativo com esse sinal negativo vira um sinal positivo. E essa expressão, então, resulta 2c ao quadrado menos c ao quadrado é simplesmente c ao quadrado, mais 2 sobre 2c. Que é uma certa expressão aqui envolvendo c, não sei exatamente quanto ela vale, mas o importante é que ela é positiva, porque o c é positivo. E aqui eu elevei ele ao quadrado, somei com 2, dividi por número positivo. Né? Isso aqui certamente é positivo se o c é positivo. Então, essa primeira condição aqui está satisfeita. O D já sai menor do que C de fábrica, porque ele é obtido a partir do C subtraindo uma quantidade positiva. Resta verificar que a propriedade do quadrado ser maior do que 2 também está sendo satisfeita. Então, se a gente calcula D ao quadrado, isso aqui dá C ao quadrado menos 2CR mais R ao quadrado. Bom, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, né? Essa quantidade R ao quadrado, ela é estritamente positiva. Então, se eu somo esse outro fator, c ao quadrado menos 2CR, aqui dos dois lados, eu concluo que eu posso passar a essa minoração aqui, c² menos 2CR. Em outras palavras, né, eu posso ignorar esse r ao quadrado se eu quero dominar essa expressão por baixo. Bom, agora, novamente, o raciocínio que a gente aplicou aqui se aplica aqui também, né? Se r é menor do que essa expressão, menos r é maior do que menos essa expressão. Então, como eu tenho aqui um menos e um r, eu posso escrever que tudo isso aqui é maior do que c ao quadrado menos 2c. E agora aqui começa a ficar claro qual foi a engenharia reversa por trás da escolha desse r, né? Olha só, eu tenho c ao quadrado menos 2 sobre 2c. Então, esse denominador aqui se cancela. Eu fico com c ao quadrado menos c ao quadrado menos 2. Agora, c ao quadrado com menos c ao quadrado se cancelam também. E menos com menos dá mais 2. Então, se eu observo que aqui ao longo do caminho eu tive sempre desigualdades estritas, eu concluí que d ao quadrado é maior do que 2, que é exatamente o que eu queria demonstrar. Vamos ver aqui o terceiro e último lema que a gente precisa para estabelecer a existência da raiz de 2 para os números reais. Esse lema aqui, o lema 3, ele é relativamente mais simples que os anteriores e ele também diz respeito ao nosso conjunto x grande. O que a gente vai querer demonstrar?
a gente vai querer demonstrar que toda vez que a gente encontra um número real d não negativo, cujo quadrado é maior do que 2, esse número é uma cota superior do nosso conjunto x grande. Então a gente já sabe que ele é limitado superiormente, e aqui a gente vai ter uma descrição aí de alguns candidatos a cotas superiores desse conjunto. Bom, por que isso é verdade, né? Vamos começar recordando o que significaria, ou o que significa o d ser uma cota superior de x. Isso significa que para todo elemento x pequeno do x grande, o x não ultrapassa d, né? Fica menor ou igual do que d. Então vamos ver o que acontece caso d não seja uma cota superior do conjunto x grande. Bom, se d não for uma cota superior do conjunto x grande, isso significa que essa condição aqui não está sendo satisfeita. Então quando a gente nega que todo x no conjunto x grande satisfaz uma certa propriedade, isso significa que eu consigo encontrar pelo menos algum, ou seja, existe um x0 no conjunto x, tal que o x0 viola essa condição, ou seja, satisfaz exatamente o contrário. x0 é maior do que d. Bom, só que se eu tiver nessa situação, o que acontece? Eu sei que esse d, eu escrevi ele como um cara não negativo, mas se o quadrado dele é maior que 2, eu sei que na realidade d é positivo, estritamente positivo. Porque se ele fosse zero, eu teria aqui uma situação de zero maior do que 2. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar os dois lados dessa desigualdade por d, concluindo que x0d é maior estrito, eu preservo esse maior estrito do que d ao quadrado, e o x0 também vai ter que ser positivo, ele é maior do que d, que por sua vez é positivo. Eu posso multiplicar os dois lados dessa desigualdade também por x0, obtendo x0 ao quadrado maior do que x0d. Então, se eu utilizar esse x0d aqui para conectar os dois extremos dessa desigualdade, eu vou concluir que x0 ao quadrado é maior do que d ao quadrado, que eu supus ser maior do que 2. Então, em outras palavras, eu tenho aqui x0 ao quadrado maior do que 2. Mas isso é um problema. Por quê? Porque x0 pertencer a x significa exatamente que x0 ao quadrado é menor do que 2. Então, esse meu x0 teria que estar satisfazendo duas condições mutuamente excludentes, o que é uma contradição. Logo, isso aqui não pode acontecer. E eu tenho certeza que, então, o que acontece é que o D é cota superior do meu conjunto x grande. Bem, conforme prometido, finalmente a gente vai conseguir estabelecer a existência de raiz de 2 entre os números reais a partir desses três lemas auxiliares aqui que a gente demonstrou anteriormente. Bom, como eu comentei, a existência da raiz de 2 vai estar relacionada a esse conjunto x grande que a gente definiu como sendo os x reais não negativos cujo quadrado é menor do que 2. Bom, pelo axioma da completude, esse conjunto x grande ele admite um supremo entre os números reais, digamos alfa. Esse alfa é justamente o nosso candidato à raiz de 2. Então a gente já sabe que ele é um elemento não negativo, e o que a gente vai fazer é mostrar que o quadrado dele é 2, e, consequentemente, ele vai ser justamente a raiz de 2. A gente já viu a unicidade das raízes quadradas anteriormente, quando elas existem. Então, a gente tem basicamente que verificar que o quadrado de alfa vale 2. Para isso, a gente vai comparar esse número alfa ao quadrado com o número 2. A gente sabe que, pela tricotomia, existem três possibilidades mutuamente excludentes. Ou alfa ao quadrado é menor do que 2, ou alfa ao quadrado é maior do que 2, ou alfa ao quadrado é exatamente 2. Como essa é a alternativa que eu quero que valha, eu deixei ela aqui para a direita, e a gente vai se dedicar a excluir essas duas possibilidades. Vamos começar aqui pelo alfa ao quadrado menor do que 2. Bom,
Nesse caso, o que a gente sabe? A gente sabe que o alfa ele é maior ou igual do que zero, e a gente está supondo que alfa ao quadrado é menor do que 2. Lembrando que alfa maior ou igual do que zero, porque zero é um elemento do conjunto x grande. Portanto, o sup, né, que é uma cota superior do x grande, é maior ou igual do que um dos elementos do x grande. Só que essas duas condições juntas são exatamente as condições que definem o meu conjunto x grande. Isso significa que alfa pertence ao x grande. Mas, poxa, quando um conjunto contém o próprio supremo, esse supremo é o máximo do conjunto. Bom, mas isso é um problema. Por quê? Porque, pelo nosso lema 1, o conjunto X não admite elemento máximo. Então, eu chego numa contradição com o lema 1. E isso me permite excluir essa possibilidade. Vamos ver agora o que acontece se, por acaso, o alfa ao quadrado for maior do que 2. Nesse caso, pelo lema 2, eu estou com um certo número maior ou igual do que zero em mãos, cujo quadrado é maior do que 2. Então, esse lema aqui me dá o direito de obter um número real d entre 0 e alfa, tal que d ao quadrado é maior do que 2. Mas essa condição aqui me garante, pelo lema 3, que d também é uma cota superior de x grande. Aqui, né, sempre prestando atenção ao fato de que a gente tem esse artigo indefinido, mas fato é que a gente encontrou um número d, que é uma cota superior de x, e que é menor do que o supremo de x, que é, por definição, a menor cota superior. Então, isso aqui é uma contradição, e eu posso excluir essa alternativa. Então, a única que resta é essa aqui. Alfa ao quadrado igual a 2. Mas isso significa exatamente que alfa é a raiz de 2 entre os números reais. E eu concluí, então, que existe raiz de 2 entre os números reais.